Você já imaginou algum momento se apaixonar pela morte e ainda tê-la como aliado à busca de informações do porquê de tantos acontecimentos? Pois então, neste livro nós temos Nina que se apaixona pela morte e a morte retribui este sentimento. Quer saber de todos esse desenrolar? Então vem comigo aqui no vídeo que eu vou contar pra você. Antes de iniciar o vídeo, eu peço gentilmente para vocês que vocês se inscrevam no meu canal, já deixe o seu like aqui que irá curtir muito este livro, este romance entre uma garota com a sua morte. É isso mesmo. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Dando um Giro Literário e para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Grazi e o vídeo de hoje é um vídeo diferente porque é o primeiro livro que eu, Grazi, li, então dessa autora aqui e já adorei este primeiro livro que me deixou uma ótima impressão. E qual livro que é esse, Grazi? Fala logo pra gente. O livro então é este aqui, o Não Pare, um livro cheio de mistérios que me deixou com várias interrogações, vários porquês que fez eu devorar este livro para obter respostas e respostas que ainda no primeiro eu não consegui ter, por isso que já estou lendo o segundo e vou trazer o vídeo aqui para vocês, mas que me prendeu do início ao fim com muitas intrigas, muitos mistérios, muitos porquês. No livro Não Pare, nós temos a nossa protagonista que é a Nina. É uma garota ali que está prestes a fazer 17 anos e que vive mudando de países, cidades, de todos os lugares que a mãe se sente ameaçada para a segurança da sua filha de alguma forma. E aí já começa as nossas perguntas, os nossos porquê que tanto então essa mulher insiste em ficar mudando de lugar para lugar constantemente. E fora que temos outro detalhe muito importante. Nina, ela tem, né, as córneas dos seus olhos, não é assim iguais a nossas. Lembra muito de um felino, de um lagarto, para vocês terem uma ideia como é diferente. E a outra coisa que intriga também, será que esta mudança, né, genética em seus olhos é devido então a uma herança herdada geneticamente de algum membro da família? Foi uma má formação durante a gestação ou tem algo muito maior por trás? É o que a gente também vai tentar descobrir. Sempre essas mudanças de locais acontecem na vida de Nina quando algo a ameaça. Quando a mãe vê que tem alguma ameaça à vida da sua filha, seja desde um quase atropelamento, quase uma queda que pode chegar a quebrar o pescoço ou até mesmo um tropeção que passe na cabeça da mãe que isso seja perigoso. Então ela já vai lá, manda arrumar as malas e tchau, vamos para outros lugares. E fora que também ela foi a projetora, a criadora das lentes de contatos especiais que Nina usa até então para mascarar os seus olhos, né? Enfim, as suas córneas diferentes e que acaba então não sofrendo tanto durante a sua vida. Com o acontecimento deste então em Amsterdã, onde elas estão atualmente, Estela, mãe de Nina, já arruma as malas e fala: agora nós iremos para Nova York. Chegando em Nova York, então começa tudo de novo, um novo local, um novo colégio. Neste novo colégio, Nina já tem uma proximidade com uma coleguinha de classe que já é um pouquinho mais despojada, que não tá nem aí, acaba cativando Nina de certa forma. Aquele outro coleguinha de CDF, de sala, que te ajuda e obviamente sempre tem aqueles dois caras. No caso de Nina, Kevin, um loiro, um anjo, um perfeito anjo, loiro dos olhos claros, angelical, educado, atencioso, que já meio que Nina já se apaixona por ele, por todo o cuidado, por toda a atenção que ele tem com ela. E do outro lado, nós temos Richard, aquele moreno dos olhos azuis, com uma essência de bad boy, com roupas
pretas, aquela cara marrenta e muito do grosso, do mal educado, que de primeiro você já pega a birra da pessoa, você já fala, ah, esse moleque é o que vai dar trabalho, mas eu tenho certeza que a nossa protagonista vai trocar o educado, anjo, lindo e maravilhoso pelo mal educado, rabugento e birrento. Conforme então a vida de Nina vai desenrolando em Nova York, nos dias de estudos, ela tem então suas provas, seus conflitos de vez em quando com o Richard, quando acaba trombando com ele na escola, e também os seus encantos com o Kevin, quando acaba saindo a encontros, as situações do dia a dia de toda uma adolescente. Ela começa a ter uma vida normal, porque Stella, então, a sua mãe resolve, não sabemos por quê, por cargas d'água, enfim, fincar raízes em Nova York. O porquê até agora a gente não descobriu, mas ela decidiu dar um tempo nas mudanças e Nina então se sente esperançosa, até que por fim ela conseguirá viver uma vida normal, como uma adolescente, ter uma rotina sem ter que fugir, sem ter que ficar se despedindo dos seus amigos e tendo que ir para outro local e recomeçar tudo de novo, de novo e de novo. Conforme essa rotina, então, de adolescente, entre escola, um trabalho temporário que Nina conseguiu, encontros com esse anjo que do nada aparece nas situações mais inusitadas que acontecem com Nina, como qual? De repente ela tá andando, ela quase vai atravessar uma rua e quase é atropelada e este anjo Kevin a salva, mas ela olha para o outro lado e vê aqueles olhos azuis penetrantes, sempre a vigiando, como quase um andaime, cai na cabeça dela, umas vertigens que ela começa a passar mal em determinadas situações e ambos os garotos estão na vida dela. Então a gente começa a se questionar, realmente, será que Kevin é um anjo, tão anjo como diz? E Richard, o que ele tem tão por trás de toda essa passada de mal, essas vertigens que acontece com Nina? Fora que também tem mais um mistério que intriga bastante por trás de toda essa mudança de Stella, mãe de Nina, com Nina. Não sei se vocês perceberam, mas não tá faltando meio que uma pessoa principal, digamos assim, na vida de Nina? Pois é, mas e o pai de Nina? Cadê? Quem é o pai dela? Onde está? Ele morreu? Ele continua vivo? Ele não quer saber dela? Ele tá viajando? O que é? Isso é um mistério também. A mãe de Nina não gosta de falar do pai dela. É meio que tornou-se um assunto proibido na casa delas, o assunto pai. Quem é do que se trata não se toca neste assunto, porque se acontece, Stella já dá piti e já tudo se embanando e de repente talvez ela resolva querer mudar de novo. Então é um assunto que fica ali pairando e a gente fica se questionando, tá, mas então quem é ele? Por que Stella não gosta de falar? Por que Nina nunca o conheceu? Aí vem mais os outros porquês também. Será que estes quase acidentes que vive acontecendo constantemente na vida de Nina tem a ver com o pai dela? Será que o pai dela é da máfia, não quer e tentou matar? Ou alguém tá tentando matar ela por vingança por algo que o pai fez? Ou até a mãe fez? Será que Kevin, que é este anjo protetor, tem alguma coisa a ver com o pai dela ou não? Ou Richard é o espião do pai? Enfim, são tantas questões, são tantas teorias que veio na minha cabeça que até agora ainda estão sem respostas. Conforme a vida de Nina vai acontecendo e as coisas vão desenrolando, vão intrigando ela, ela começa meio que a investigar o porquê que esses acidentes acontecem perto dela, porque pessoas que estão próximos a ela, de certa forma, vêm a morrer. Ela foi então buscar se existem outras pessoas como ela, com os olhos, como acontece, e ela acabou achando uma correspondente que fala situações bem parecidas com Nina e que também tem a idade próxima a Nina. E outro detalhe mais importante também, essas meninas acabaram vindo a sofrer algumas coisas durante próximo aos seus aniversários de 17 anos. Então marque bem essas informações que conforme vocês forem lendo o livro, vocês vão ver que são
importantes e que muita coisa vai começar a fazer sentido. Eu sei, muito desses porquês que eu questionei aqui a vocês, eu já sei, mas estou dizendo que eles surgiram. Só não vou contar para não perder a graça, porque foi por causa destes porquês, dessas interrogações, que fez com que eu devoraste este livro, que eu fosse atrás então dessas respostas, desses porquês que me deixaram loucas há dias. Então, este é o momento spoiler. Se você não gosta de spoiler, você para o vídeo aqui, volta depois, que eu vou falar pra vocês agora. Mas antes de soltar aquele spoiler, deixa seu like aqui pra mim, se inscreva no canal, que eu vou curtir muito e não vou mandar a morte ir atrás de vocês. Conforme a intensidade dos acidentes vão acontecendo próximos da Nina, né? As situações não param de acontecer, então as coisas vão ficando mais claras. Acabamos descobrindo que Richard, sim, ele faz jus a realmente a sua vestimenta, ao seu caráter. Se Kevin, eu achava que era o tal, então, anjo da luz, Richard, ele é literalmente o anjo da morte. Prazer a vocês, Richard, ele é a morte em pessoa. Ele é a própria morte da nossa Nina, a pessoa encarregada de levá-la para o outro lado ou para outra dimensão, como ele costuma dizer. Após essa revelação, muitas coisas vão ficando mais claras. Nós começamos a entender o que é o outro lado, quais são as outras dimensões, o porquê os acidentes acontecem em volta de Nina, quem ocasiona esses acidentes, qual é o papel de Richard na vida de Nina? É atormentar? É salvar? E de Kevin, é realmente salvar ou tem algum mistério também por trás dele? Então são essas situações que acabam ali sendo resolvidas. E um detalhe muito importante que eu achei assim sensacional, a ideia é que devido a uma maldição, a morte ou as pessoas que são chamadas então de resgatadoras, de resgatadores, eles caíram numa maldição. Depois vocês lerem, vocês vão saber que eles sentem assim, digamos, os 7 pecados capitais. A luxúria, a gula, enfim, todos que tem por aí, mas eles são privados de um. Um pode ser assim, não tão importante, mas é essencial para a vida de nós seres humanos, que é o tato. Isso mesmo, quem não gosta de fazer um carinho numa pessoa, de dar um abraço, de dar um apertão, um aconchego que faz gerar emoções, sentimentos que vêm a evoluir para as outros sentimentos, outras emoções mais fortes. Então esses resgatadores são privados destas emoções. Então imagine para eles não sabem então qual que é o choquinho, a eletricidade que essa emoção passa. E para isso alguém tem que quebrar essa maldição. E quem é este alguém? Duvido você acertar. Pois bem, você acertou. É a própria Nina. Ela é uma híbrida. E como que ela se tornou híbrida, Graça? Esse eu vou deixar então para que vocês leiam o livro e descubram como ela se tornou uma híbrida. Mas pelo nome ali, já quem entende fazer uma ligação a outra já vai descobrir o porquê. Então ela sendo híbrida pode acabar com a maldição e Richard fica cada vez mais obcecado por Nina. Nina começa a ver o Richard com outros olhos. Apesar dele ser cafajeste, safado, mal educado, mau caráter, sem vergonha, entre tantas outras não qualidades por aí, mas que só basta aqueles olhinhos azuis mirarem os de Nina e ela se derrete toda e começa a compreender várias coisas, mas não isenta esse rapaz de todas esses lados negativos que ele tem. Ele usa desculpa dizendo que faz parte dele, que é da personalidade dele. Eu duvido muito, porque de vez em quando ele tem aquele lado bonzinho, aquele lado que meio que contradiz o que ele faz. Então, talvez seja uma máscara que ele tenha que manter. Então, vai todos esses mistérios que tem por trás. Então, vocês viram quantos porquês, quantas coisas legais, muito bem
pensadas acontecem neste livro. E fora que o final dele, assim, foi tão emocionante. Esse eu não vou contar. Não vou contar. Vou deixar para vocês que eu já dei algumas informações para vocês irem até lá e ler. Mas foi tão emocionante, intrigante, que eu tive que fazer o quê? Pular o livro meu da sequência, que era para eu ler, e passar então o livro número 2 do Não Pare, para eu descobrir, de tão curiosa, de tão misterioso que o livro foi, que me gerou essa curiosidade e vontade de ler o segundo. Então eu já posso dizer para vocês que sim, é uma leitura que te prende desde o começo do livro, então te faz gerar várias teorias, vários porquês, muitas coisas já são esclarecidas, outras deixa ali ainda a meio que a desejar, que obviamente nos próximos livros eu tenho certeza que irá esclarecer, e essa ideia é muito boa porque te instiga, te faz querer ler os outros livros já na sequência. Então ele te prende, é uma escrita muito fluida, quando você vê você já está devorando, porque realmente prende a sua atenção com vários acontecimentos, vários desenrolares. Uma coisa só que me irritou um pouco da Nina, talvez seja justificável, é que é muito assim draminha. Ai, quando ele falou assim comigo, mostrou a língua, seu bobo, então eu vou fugir dele. Daqui a pouco, ai, me pega de volta. Daqui a pouco, seu bobão de novo, você puxou o meu cabelo. Sabe, de vez em quando ela tem esse jeitinho assim, creio que talvez ainda pela imaturidade dela. E que nesse coisinha ali você fala, garota, você acabou de falar, eu perdoo, não perdoo, é assim ou não é? E daí age assim de novo. Então ela foge e volta. Fica essas situações meio assim, então que em algum momento você dá toda a razão para ela fugir, mas daqui a pouco você fala, poxa, de novo. Mas faz parte, né, de todo este enredo, de todo o contexto. E o seu relacionamento com o Richard se transforma então meio que de um amor e ódio. O seu relacionamento, que eu falo que é você, leitor, com o protagonista, porque daqui a pouco você tá ali e fala, pô, olha, o carinha agiu legal, que ação boa, ele tá fazendo isso para proteger não sei o que, daqui a pouco ele vem lá, caga no pau e já faz alguma besteira, já faz alguma coisa. Então fica entre esse sobe e desce. Mas creio eu que é para no próximo livro a gente notar a evolução que ele teve de como pessoa, de como personagem, da onde talvez era imaturo, rabugento e depois ele vem evoluindo. Creio que de Nina também. Eu acho que eu espero ver mais a evolução do Richard nos próximos livros do que da Nina. Eu vou ter que ler para descobrir. Mas é um livro assim muito bom. É o primeiro livro da autora, me prendeu assim a atenção super. Tem detalhes necessários, não são detalhes excessivos, detalhes que é só para encher linguiça no livro. Não, é uma história muito bem pensada, intrigante, mostra as nossas versões de céu, inferno, paraíso, enfim, seja o que for, de um outro lado, de um outro conto. Então também é bem interessante. E também não uma única morte, mas assim, vários, digamos, anjos da morte que trabalham para um outro ser superior. E entre eles também a intriga, que também não é só aqui no, digamos, no nosso mundo terreno, onde tem os humanos, que acontecem as intrigas, as traições e tudo isso. Também tem do outro lado. Então assim, é bem legal, é bem interessante. Gente, é um livro realmente de mistério que te faz ter uns porquês. Se você gosta, que nem eu, de criar teorias e depois falar, sabia, acertei, você fala, puxa vida, nem passou isso pela minha cabeça, este livro é pra você. Você vai se irritar um pouquinho com a mocinha por causa destes momentos. Ela tem bastante diálogos internos que acaba às vezes assim, dizendo pela idade, acho que meio dela mesmo, como se ela fosse meio iludidinha, né? Ai, nossa, será que então ele tá com ciúminho? Ai, parece que ele vai se declarar. Coisa que eu me lembro, nessa minha idade, eu não ficava tendo esses diálogos na minha cabeça. O meu medo era sempre, não tenho ciúmes, não tem nada a ver, porque eu não tenho nada com ele. Ou imagina, nem passava o momento em se declarar. Então talvez eu ache ela um pouco iludidinha, um pouco menininha demais nesses diálogos. Isso, aquilo. Mas
eu espero a evolução dela. Mas fora isso, assim, é bem legal, uma fantasia bem interessante, eu curti mesmo e peço para que vocês, se gostam assim como eu super recomendo então esta leitura. É um best-seller da Amazon com mais de, se eu falar o número aqui eu vou estar mentindo, mas assim, com mais de, assim, muitas e muitas leituras mesmo que teve. Não é à toa que ele realmente é o best-seller da Amazon, se eu não me engano, foi por 2 anos consecutivos e sempre ele se permanece no topo. Então, estamos dizendo, né, de um produto de qualidade, de uma leitura muito boa que envolve o contemporâneo, também com o fantasioso, aquele pouquinho de aventura, de adrenalina. Então, é um livro recheado de emoções, tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já estou lendo o segundo livro e em breve vou trazer aqui para vocês então esta leitura, a minha opinião. Este livro, vocês viram que esse vídeo foi um pouquinho diferente, porque se eu der muito spoiler do que acontece, do que vai ser, perde um pouco a graça. Então eu meio que tentei falar de coisas que você lendo ali se tornam meio óbvias para você conforme vem a leitura ou através da sinopse ali da capa. Mas outras coisas faz a gente gerar o porquê e você vai ter que ler para descobrir. Daí após lendo, vem aqui contar para mim quais foram os momentos que vocês criaram várias teorias mirabolantes e conta aqui para mim, porque eu adoro ouvir teorias, porque eu sou uma pessoa que cria muitas teorias. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar então o seu like, se inscrever aqui no canal e até um próximo vídeo. Um super beijo, até mais e...